Bezerra Hashem, da Fio Zayn, do Jeruvim. Estamos na segunda linha da Fio Zayn, no final da linha Marav Gide la Marav, no meio de um assunto. Que a Mishnah falou, se tinha um grupo de pessoas acampando num lugar na véspera de Shabbat, eles querem carregar lá em Shabbat. Tem que ter paredes, eles estão num lugar sem paredes, num deserto, numa planície. Eles querem fazer uma cerca com cordas ou com bambus, e a Mishnah falou que é permitido. Vimos várias opiniões, se trata de um público ou uma pessoa sozinha. Porém, a Halakha fala na Nachman é que se uma pessoa ou duas pessoas estão querendo fazer isso, usar uma parede de cordas, uma parede na horizontal só, ou uma parede de bambus, uma parede na vertical, não é uma parede tão boa, não é uma parede na vertical e na horizontal. E falou na Nachman, eles só podem fazer essa cerca para poder carregar num Betzatayim. Betzatayim é uma área de 50 amot por 100 amot, 25 metros por 50 metros. Se tem 3 pessoas ou mais, então já falou na Nachman, eles podem carregar livremente, não importa qual é a área. E a gente vai ver na Gemara aqui que tem sim uma halakha que limita isso, que não pode estar sobrando naquela área. Betzatayim, essa área de Betzatayim, 25 metros por 50 metros, sem as pessoas usarem. Se está sobrando isso, já é uma falha no recinto. Essas mechitzot já não fazem aqui uma área útil, não fazem um recinto, um reshut yachid, porque tem uma sobra de um betzatayim dentro disso, eles não podem carregar dentro dessa área. Isso fala aqui a Gemara, Marav Gide la Marav, falou Rav Gide em nome de Rav. Agora você vai trazer uma halakha de Rav, que aparentemente Rav se contradiz. O conceito é que quanto maior é a área que eles estão querendo permitir para carregar, mais difícil é fazer as mechitzot. E Rav se contradiz aqui aparentemente. Fala o sábio, Shloshá bechamesh asurim. Se tem 3 pessoas acampando, eles não podem carregar, se baseando naquelas mechitzot, que tem só na vertical ou só na horizontal, bechamesh. Se eles estão acampando numa área de 5 BCA, ou seja, não betzatayim, um lugar para plantar 2 seim, um lugar para plantar 5 seim, é proibido carregar lá. Besheva mutarim. Se eles estão querendo carregar num lugar que tem 7 BCA, tem uma situação que é permitido carregar lá. É uma contradição. Se 7 BCA é permitido carregar, com certeza menos do que isso deveria ser mais permitido carregar. Então, porque se tem 5 BCA é proibido carregar? Amrulei Amar Rav, perguntaram os alunos para Rav Gide. Rav falou isso? Se contradiz. Amar Leu Oraita Nevi Viktiv de Amar Rav. Falou Rav Gide, eu estou jurando pela Torá, pelos Nevim, pelo Ktuvim, todo o Tanakh que Rav falou isso. Explica a Gemara. Amar Ravashi, falou Ravashi, Maikasha, qual é a pergunta desses alunos contra Rav? Dilma Achike Amar, talvez isso que Rav pensou em falar. Utzrechu Leshesh, se tinha 3 pessoas lá, que precisavam de 6 BCA para carregar. Veikifu Besheva, eles cercaram uma área de 7 BCA. Tem 1 BCA sobrando, não tem problema. 1 BCA sobrando não são 2 BCA. E o sábio falando que só está sobrando 2 BCA, 1 Betzatayim é um problema. Afilo Besheva mutarim, se falar que é permitido carregar mesmo em todos esses 7 BCA, que não tem problema, não tem uma sobra de 2 BCA. Lo tzrechu ela lechamesh, se eles só precisavam de 5 BCA para carregar lá em Shabbat, veikifu Besheva, aí em vez de circundar, fazer uma cerca desses 5 BCA, eles fizeram uma cerca para 7 BCA, afilo bechamesh asurim. É proibido carregar, mesmo numa área de 5 BCA. Uma vez tem uma sobra de 2 BCA, tem uma falha nesse recinto, essas mechitzot não permitem carregar lá, e não pode carregar mesmo numa área de 5 BCA. Então explicar Ravashi, não tem uma contradição do que Rav falou. Tem uma situação que pode carregar com 7 BCA, ou seja, que as pessoas precisavam de 6 BCA. Tem uma sobra de 1 BCA só, não tem uma sobra de 2 BCA. Essa é uma situação. Outra situação é que eles precisavam de 5 BCA, mas eles fizeram uma cerca para 7 BCA. Está sobrando 2 BCA e não pode carregar mesmo nesses 5 BCA. E se falou, tem uma situação que com relação a 5 BCA é proibido carregar, e tem uma situação que eles circundaram 7 BCA é permitido carregar. Não tem uma contradição. Pergunta, Velá Dektari, por isso que está nessa braita, o Bilvat Sheloye Betzatayim Panui, pode carregar nessa área que eles cercaram com essas cordas ou com esses bambus, com a condição que não tem 2 BCA sobrando. Mas lá, como se trata dessa braita que está sobrando esses 2 BCA? Panui Me'adam, deve ser que está sobrando do uso da pessoa, o uso particular da pessoa. Agora vai entender o que? Isso que a Braita falou, que está sobrando 2 BCA, se trata de 3 pessoas que precisavam de 6 BCA. Ou seja, a área para as pessoas usarem em Shabbat é 1 BCA, 2 BCA para cada pessoa. São 3 pessoas, então Betshesh deveria ser 6 BCA,
para essas 3 pessoas. O que eles fizeram é, circundaram 8 BCA, está sobrando 2 BCA. Então não pode carregar em toda essa área, está sobrando 2 BCA. Se é assim, como pode ser que Rav Ashi falou anteriormente, que a opinião de Rav é que se tinha 3 pessoas lá que precisavam dessa área em Shabbat, eles precisavam de uma área de 5 BCA para carregar em Shabbat, e eles fizeram uma cerca para 7 BCA e é proibido carregar lá. Deveria estar permitido carregar. Desses 7 BCA, está sobrando 1 BCA. Responde a Meralô, não é esse o cálculo. Panui Mekelim, que se trata aqui com relação aos utensílios da pessoa, ou seja, com relação à pessoa, a gente tem que olhar quanto na prática as pessoas precisam. Se as pessoas precisam de 5 BCA e se fizeram uma cerca de 7 BCA, é um problema, mesmo que tem 3 pessoas lá. Está sobrando 2 BCA, isso que falou Rav Ashi. Se, por exemplo, as pessoas precisavam de 6 BCA, então o problema é fazer uma cerca para 8 BCA. Ou seja, sempre temos que ver se tem 2 BCA sobrando ou não, para anular esse recinto. Não tem uma pergunta contra Rav. Continua, Itmar, foi ensinado no Beit HaMidrash, uma outra situação. Shlosha umet echad me'en. Se na entrada do Shabbat tinham 3 pessoas acampando lá, e eles fizeram uma cerca para a área que eles precisavam, não há mais do que isso. Umet echad me'en. E uma dessas pessoas faleceu, no meio do Shabbat lo alem. O que acontece? Agora, no meio do Shabbat, tem 2 pessoas só acampando numa área maior do que um BCA, uma área maior do que 2 BCA, é um problema. Será que está permitido carregar lá, uma vez que na entrada do Shabbat tinha 3 pessoas? Ou será que é proibido carregar lá, uma vez que na prática, no meio do Shabbat, tem só 2 pessoas que não precisam de mais do que um BCA? Fala que Marashnaim, se tinham 2 pessoas na entrada do Shabbat, e eles fizeram uma cerca para uma área maior do que eles precisavam, está sobrando 2 BCA. E no meio do Shabbat veio uma outra pessoa aqui e se juntou a esse acampamento. Agora no meio do Shabbat já tem 3 pessoas que precisam de mais do que um BCA. Será que é permitido carregar lá, uma vez que na prática tem 3 pessoas? Ou será que é proibido carregar lá, porque na entrada do Shabbat já são 2 pessoas que não podiam carregar numa área maior do que um BCA? Ou seja, será que a gente vai calcular sempre a halakha conforme o começo do Shabbat? Ou na prática, em cada minuto do Shabbat, se tem pessoas suficientes para poder carregar numa área maior do que um BCA ou não? Ravuna Berabi Yitzchak, Hadamar Shabbat Goremet, Hadamar Diurim Gormin. Fala que Ravuna e Rabi Yitzchak são discutidos com relação a essa halakha. Um deles falou que o Shabbat Goremet, a entrada do Shabbat, fixa a halakha para todo o Shabbat. Se é assim, se tivesse 3 pessoas no começo do Shabbat e uma pessoa faleceu no meio do Shabbat, pode continuar carregando numa área maior do que um BCA e não tem problema. Se, por exemplo, tinham 2 pessoas no começo do Shabbat que fizeram uma cerca maior do que eles precisavam e não podem carregar em todo esse acampamento, e uma pessoa entrou no meio do Shabbat e se juntou a eles, é proibido carregar, porque na entrada do Shabbat era proibido carregar lá. Vechada Marium desses sábios falou de Urim Gormin. O número das pessoas na prática, no meio do Shabbat, que fixam a halakha. Então, se tinha 3 pessoas no começo do Shabbat que podiam carregar numa hora maior do que um BCA, e no meio do Shabbat uma das pessoas faleceu, então no meio do Shabbat eles não podem mais carregar, porque na prática não tem 3 pessoas que precisam de uma área maior do que um BCA. E a mesma coisa do contrário, eles tinham 2 pessoas na entrada do Shabbat que fizeram uma cerca para uma área maior do que um BCA, que não podiam carregar lá. E no meio do Shabbat uma pessoa se juntou a eles, eles podem começar a carregar no meio do Shabbat, uma vez que na prática tem 3 pessoas para carregar numa área maior do que um BCA. Fala, Tistayem de Ravuna ou de Amar Shabbat Goremet. Traga uma prova que Ravuna é aquele que sustenta que o começo do Shabbat fixa a halakha para todo o Shabbat. De Amar Rabba, como falou Rabba, Ba'ai Ravuna ou Ba'ai Rav Yuda. Eu próprio perguntei para Ravuna e para Rav Yuda. Irev derech hapetach, venistam hapetach. Com relação a 2 pátios, um do lado do outro, que tinha uma parede entre esses pátios e tinha uma porta nessa parede. Sabemos que se tem 2 pátios que são divididos por uma parede que não tem uma porta, não é possível fazer o Hatzerot. O Hatzerot significa comprar uma comida e colocar na casa do vizinho para poder carregar de um Hatzer para o outro em Shabbat. Se tem uma parede dividindo esses 2 pátios, é proibido carregar de um pátio para o outro, o Eruv Hatzerot não funciona. O Eruv Hatzerot funciona, se a gente pode considerar esses 2 pátios como um recinto só, uma vez que tem uma parede entre esses pátios, o Eruv Hatzerot não funciona. Por isso tem uma porta de 1 metro de altura e 40 centímetros de largura, 4 tefachim de largura. Então esses 2 pátios estão conectados através de uma porta. E é possível fazer o Hatzerot. Isso fala aqui agora. Irev derech hapetach. A pessoa fez o Hatzerot para poder carregar entre os 2 pátios com uma porta.
Venistama Petach, no meio do Shabbat aconteceu alguma coisa, uma avalanche, e essa porta se fechou. Então, será que vale o Eruvei Hatzirot que as pessoas fizeram na entrada do Shabbat, que tinha uma porta, para poder carregar em todo o Shabbat, mesmo que essa porta se fechou, ou não? Outra situação é que tinha uma janela de 4 tefachim de largura, 40 centímetros de largura, e eles fizeram o Eruvei Hatzirot para poder carregar de um Hatzir para o outro através dessa janela. Venistama Halon, e essa janela se fechou no meio do Shabbat por certo motivo. Mal. Qual é a halakha? Isso perguntou Rabba para Ravuna e para Raviuda. Ve'amar-li, Ravuna e Raviuda responderam para mim. Shabbat, hoi veutra, outra. Com relação a Shabbat, uma vez que no começo do Shabbat era permitido carregar entre esses Hatzerot, porque tinha uma porta e tinha uma janela, então é permitido carregar em todo o Shabbat, mesmo que no meio do Shabbat essas portas, essas janelas se fecharam. Tistayem realmente traga uma prova que Ravuna sustenta que temos que olhar na entrada do Shabbat qual é a halakha, se que pode carregar em certo recinto ou não, com relação a Eruvei Hatzirot, com relação a Mechitzot é a mesma coisa, aquele acampamento que tem 3 ou 2 pessoas, e isso vai fixar a halakha para todo o Shabbat. Realmente Tistayem traga uma prova. Fala-me a leima. Talvez você queira falar Ravuna v'Rabi Yitzchak beplukta de Rabi Yossi v'Rabi Yehuda kamifli. Talvez Ravuna e Rabi Yitzchak estão discutindo uma discussão paralela à discussão de Rabi Yossi e Rabi Yehuda. Qual é essa discussão? Detran, como fala a Mishnah, Hatzer shenifretza mishter uchotea. Se tem um pátio que se quebrou 2 paredes desse pátio. Por exemplo, tinha um pátio que tinha 4 paredes e entre as 2 paredes de um dos lados, na esquina, se quebrou essas paredes. Vechen bait shenifretza mishter uchotea. Mesma coisa com relação a uma casa. Esses casos são Reshut HaYachid, é um recinto privado que precisa de 4 paredes para poder carregar em Shabbat. Também essa casa é a mesma coisa, Shinifratz Mishter Uchotav. Que 2 paredes dessa casa se romperam nessa esquina e aparentemente não pode mais carregar em Shabbat, porque não é o Reshut HaYachid que tem paredes. Vechen Mavoi Shinitlu Korotav Olechayav. Mesma coisa com relação a Mavoi que tinha uma korá, um lech na frente do Mavoi, e foi tirado essa korá e esse lech no meio do Shabbat. Mutarim Leotar Shabbat Va'asurim Latid Lavod de Ver Rabi Yehuda. Conforme Rabi Yehuda, é permitido carregar esses recintos no meio do Shabbat, porém no próximo Shabbat já é proibido, as pessoas têm que consertar nessa semana para poder carregar no próximo Shabbat. O que a gente vê daqui? Conforme Rabi Yehuda, temos que olhar no começo do Shabbat se é permitido carregar em certo recinto ou não, e vamos fixar essa halakha para todo o Shabbat, como o Ravuna falou. Rabi Yossi, conforme Rabi Yossi, im mutarim leotar Shabbat, mutarim latid lavo, ve'im asurim latid lavo, asurim leotar Shabbat. Conforme Rabi Yossi, se é permitido carregar naquele Shabbat, é permitido carregar no próximo Shabbat também. Se é proibido carregar no próximo Shabbat, também é proibido carregar nesse Shabbat. Ou seja, fala Rabi Yossi, uma vez que no próximo Shabbat com certeza vai ser proibido carregar esses recintos que têm essas 2 paredes quebradas, ou esse mavoi que não tem uma korá ou um lechi, é proibido também carregar nesse Shabbat que eles estão. Ou seja, conforme Rabi Yossi, temos que olhar a cada momento e momento do Shabbat se é permitido carregar naquele momento ou não. Uma lema Ravuna de Amar que Rabi Yehuda. Talvez Ravuna concorda com Rabi Yehuda, Rabi Yitzchak, que falou que temos que olhar a cada momento e momento do Shabbat, como Rabi Yossi, de Amar que Rabi Yossi, que temos que também olhar a cada momento do Shabbat se podemos carregá-la ou não. Amar Ravuna, Ravuna vai responder, Ana de Amri, a filha do Rabi Yossi. Ravuna discute e fala que eu não estou falando só conforme a opinião de Rabi Yehuda, a minha opinião vai também como Rabi Yossi lá. Aparentemente a opinião de Ravuna não é como Rabi Yossi. Ravuna fala que temos que ir no começo do Shabbat e classificar para todo o Shabbat. Conforme Rabi Yossi temos que ir a cada momento do Shabbat. Responde a Gemara, Adkan lo que amar Rabi Yossi ata. Rabi Yossi só falou só com relação àquele caso. Ela delitneu le mechitzot. Porque lá naqueles casos, as mechitzot, as divisórias, as paredes se romperam no meio do Shabbat. Não podemos falar que vamos classificar para todo o Shabbat conforme a situação da entrada do Shabbat. Na entrada do Shabbat era um tipo de recinto que tinha 4 paredes. No meio do Shabbat virou um outro recinto que tem só 2 paredes. Não tem 4 paredes. Sendo assim, fala aqui Ravuna, Rabi Yossi fala lá que temos que olhar a cada momento do Shabbat. Não podemos classificar a lei para todo o Shabbat conforme a entrada do Shabbat. Porém aqui, porém aqui é aquele acampamento que as pessoas estão fazendo essas cercas com cordas, com bambus. Existem essas paredes desse acampamento. Que mudou o número das pessoas, que Rabi Yossi concorda comigo, que as pessoas podem continuar carregando no Shabbat, se na entrada do Shabbat era permitido carregar, ou
é proibido carregar em todo o Shabbat, porque na entrada do Shabbat era proibido carregar. Porque aqui não mudou a estrutura dos recintos. Rabi Yitzhak Amar, conforme Rabi Yitzhak. Ana de Amri, a filha de Rabi Yudá. Eu sustento mesmo conforme a opinião de Rabi Yudá lá. Rabi Yudá falou lá que a gente olha no começo do Shabbat e define a halakha para todo o Shabbat. Aparentemente Rabi Yitzhak fala que não. Temos que ir a cada momento e momento do Shabbat. Fala que Amar Rabi Yudá Atam, ela de Itnu le Diurim. Todo motivo que Rabi Yudá falou que vamos olhar lá para o começo do Shabbat é porque temos as mesmas pessoas morando na entrada do Shabbat e também em Shabbat. Nenhuma pessoa entrou no meio do Shabbat lá e nem saiu do meio do Shabbat. Sendo assim, não tem uma mudança na situação das pessoas que moram nesse recinto. Porém, aqui, com relação a esse acampamento, que uma pessoa faleceu ou uma pessoa entrou no acampamento, então mudou a situação do acampamento. Na entrada do Shabbat tinha 3 pessoas e no meio do Shabbat virou 2 pessoas ao contrário. Sendo assim, falou Rabi Yitzhak também, Rabi Yudá vai concordar comigo que aqui a gente não classifica a halakha como a entrada do Shabbat, porque já mudou completamente a situação das pessoas no meio do Shabbat. Então temos que olhar realmente a halakha conforme o meio do Shabbat a cada momento. Se eu falar aqui a Gemara, conforme Ravuna e Rabi Yitzhak, também Rabi Yossi e também Rabi Yudá estão concordando nesse caso do acampamento. Continua a Gemara. Uma parede que está toda na horizontal, toda na vertical, é válida, não como Rabi Yossi e Rabi Yudá falou. Pergunta para aí não está na cama. Chachamim está na cama, falaram a mesma opinião, que uma parede toda na horizontal, toda na vertical, é válida. Por que a Mishnah trouxe a opinião de Tanakama e também a opinião de Chachamim? Responde agora aí, Kabinai tem uma diferença entre eles e Yahid Beishuv. Se tem uma pessoa só que está querendo fazer essas paredes, essas mechitzot com cordas ou com bambus no meio da cidade, aí é uma discussão Tanakama e Chachamim. Porque uma pessoa que está no meio da cidade tem mais meios, tem mais matéria para poder fazer uma parede perfeita, também na horizontal, também na vertical. Se é assim, falar que Tanakama, que a pessoa que está no meio da cidade, está sozinha, ela não pode se apoiar uma mechitzá de shti, da vertical, ou de erev, na horizontal. Ele tem que fazer paredes perfeitas, conforme Chachamim, que discutem com Rabi Yossi e Rabi Yudá. Mesmo que uma pessoa está no meio da cidade, ele pode se apoiar uma mechitzá da horizontal ou só da vertical, não tem problema. Continua a Mishnah, Matnitin Arba'ad Varim Patru B'Machane. De passagem que a gente estava lidando com a halachot de acampamentos, a Mishnah trouxe outro tipo de acampamento, o acampamento de um exército. Tem 4 halachot que os sábios facilitaram com relação ao acampamento de um exército. Mevi'im etzim mikol makom. Um exército pode pegar madeiras de todos os campos que eles querem. Upturim elichitzat yadayim. Um exército não tem que fazer netilat yadayim para comer pão. O midmai, não tem que tirar macer do dmai, os dízimos daquela produção que a pessoa comprou de uma área, então uma pessoa ignorante na Torá, que é um pouco suspeitada, que não vai tirar os dízimos, as pessoas têm que tirar os dízimos, os masrot, para poder consumir esses alimentos. Um exército não tem que tirar esses masrot. Uma vez que a maioria dos amearas, todas as pessoas que não conhecem muito a Torá, também tiram os dízimos, os masrot, então os exércitos não têm que tirar os dízimos. O milearev não tem que fazer eruv. Agora eu vou explicar qual eruv se trata aqui. Fala agora, está no Rabbanan uma braita. Machane hayotzet lemilchemet areshut. Fala que a braita, esse exército que a gente está se tratando na nossa Mishnah, é com relação a milchemet areshut, uma guerra opcional. Não é uma milchemet mitzvah, uma guerra que o povo de Israel tem a obrigação de guerrear, como a guerra de Yoshua ben Nun para conquistar a terra de Israel. É uma milchemet areshut, que é uma opção para conquistar espojos, para conquistar mais terrenos do povo de Israel. E se trata aqui de kulot, facilidades que os rabinos facilitaram com relação a esses exércitos. Mutarim begezer etzim yeveshim, eles podem roubar madeiras secas, ou seja, pegar madeiras secas que são melhores para acender o fogo das pessoas que estão em volta desse acampamento, sem permissão, não tem problema. Isso os sábios falaram que uma vez que os exércitos precisam de madeira para se aquecer, para cozinhar, então eles têm a permissão de pegar as madeiras mesmo secas e com certeza úmidas, que é menos importante, de outros campos de outras pessoas, mesmo sem a permissão. Rabi Yudá ben Tema Omer, conforme Rabi Yudá ben Tema, Avchonin bekol makom. Eles podem acampar em qualquer recinto, qualquer campo, mesmo sem pedir permissão. B'makom shenei ragim sham nikvarim. E no lugar onde essas pessoas falecem, na pessoa do exército do povo de Israel, falecem, eles são enterrados naquele lugar, mesmo que eles faleceram no meio da guerra, dentro de um campo particular de uma pessoa, essa pessoa não pode se opor, e essa pessoa tem que aceitar
que esse soldado vai ser enterrado lá. Explica aqui a Gemara essa braita. Mutarim begezel etzim yeveshim. Um exército pode roubar madeiras secas. Pergunta a Gemara, Haita canta de Yoshua Ava. Essa alahá já vem desde Yoshua Binun. Yoshua Binun, que estava dividindo a terra de Israel, fez muitos decretos. Yoshua Binun falou, de Amarma, que falou o sábio, Asarat Naim itnai Yoshua. Yoshua Binun fez 10 condições para o povo de Israel herdar a terra de Israel, na hora que ele estava dividindo os terrenos. Shiyu Marim Bechorshim. Uma condição é que todas as pessoas têm que deixar o próximo pegar o seu rebanho e pastar com o seu rebanho numa floresta. Mesmo que a floresta particular da pessoa, essa pessoa tem a obrigação de deixar a outra pessoa pastar com seus animais lá. Por quê? Porque uma floresta normalmente não é um terreno de plantação e de colheita, e não tem prejuízo em deixar outras pessoas levarem os seus rebanhos para lá. Isso é uma condição. O melaktin etzim misadoter. Outra condição é que o Yoshua Binun falou que qualquer pessoa pode pegar madeiras dos campos de outras pessoas. Você fala que a Gemara vai lidar com isso. Então, se o Yoshua Binun falou que é permitido pegar madeiras dos campos de qualquer pessoa, porque tem que também os sábios declararem com relação a um exército que eles podem pegar as madeiras de outros campos, é a mesma coisa. A resposta não é diferente lá. Hatambeisme veig. O que Yoshua Binun permitiu lá é só com relação a espinhos. A Rabesharetzim. Aqui essa permissão de pegar madeira se trata de qualquer madeira. E uma outra diferença, lá se trata de espinhos plantados no chão, fixos ao chão. Isso que o Yoshua Binun permitiu. Que se trata de qualquer tipo de madeiras, mesmo que elas estão colhidas, mesmo que o dono dessas madeiras mostrou que ele quer essas madeiras, ele já colheu elas, mesmo assim os exércitos podem pegar dele isso. Inami, uma outra diferença, Atambelachim, lá se trata de espinhos plantados no chão e frescos, não secos. Aqui mesmo secos que servem para fazer um fogo melhor, mesmo assim essas pessoas podem pegar essas madeiras boas, que estão já colhidas e estão secas também, se é para ajudar um exército do povo de Israel. Continuou Rabi Yehuda ben Tema, o meu filho Rabi Yehuda ben Tema, Afronin bekol makom. É permitido acampar em qualquer campo. Um exército não precisa de proibição para acampar em qualquer campo, eles podem acampar sem permissão. O Bimakom Sheneragim Sham Mikvarim. No lugar que um soldado do povo de Israel faleceu, lá ele vai ser enterrado. Pergunta a Pshita, considera essa alahá que uma pessoa que falece no meio da guerra, ele pode ser enterrado no lugar onde ele faleceu. Met mitzvah, ele é um met mitzvah. Um met mitzvah significa uma pessoa que não tem parentes para enterrar ele. No meio da guerra, normalmente a pessoa não tem parentes com ele para enterrar ele. Sendo assim, a pessoa ele adquire o lugar onde ele faleceu. O met mitzvah, koneme como, o met mitzvah adquire o lugar onde ele faleceu, e ele pode ser enterrado lá. O dono desse campo não pode se opor a isso. Então, por que os sábios falando aqui com relação ao exército, essa é a alahá? Com relação ao qualquer mitzvah, essa é a alahá? Fala na lotzricha. Não, realmente os sábios precisavam falar, sim, uma situação específica do exército. Por quê? Afalgav, mesmo que, viramos a página, de itlei kovrim. Mesmo que a pessoa tem 5 kovrim, pessoas que vão enterrar no meio da guerra, não é uma mitzvah, ele pode ser enterrado naquele local onde ele faleceu. Detalhe é uma prova que a pessoa que sim tem pessoas que vão enterrar ele não é um mitzvah, ele não deveria adquirir o lugar onde ele faleceu, e mesmo assim os sábios falaram que a pessoa que faleceu no meio da guerra, ele adquire o lugar que ele faleceu, mesmo que tenha parentes para enterrar ele. Detalhe é uma braita que um mitzvah é uma pessoa que não tem parentes que vão enterrar ele. Esse é o mitzvah. Qual é o mitzvah? Aqui se trata de um caso que um Cohen, que não pode se impurificar com um falecido, ele encontrou um falecido no meio da rua, que aparentemente não tem parentes, não tem ninguém que vai enterrar ele. Esse é o mitzvah. Qual é a situação que um Cohen tem que enterrar um mitzvah? Kol she'en lo kovrim. Da pessoa que não tem parentes e pessoas que vão enterrar ele. Aí um Cohen tem a obrigação de enterrar essa pessoa, mesmo que ele vai se impurificar. Korei be'acharim oninoto. Se esse Cohen chamaria outras pessoas iam escutar, iam ajudar ele, esse é o mitzvah. Aí essa pessoa não é um mitzvah, o Cohen não pode se purificar, porque ele pode chamar outras pessoas que não sejam Kohanim para enterrar essa pessoa. Que também com relação à guerra, se trata de pessoas que sim têm parentes junto com eles para enterrar eles, eles podem sim adquirir o lugar onde eles estão para serem enterrados lá.
Pergunta, não, o met mitzvah kaname como? Um met mitzvah adquire o lugar onde ele faleceu? Beatania, a Breta foi diferente. Hamotzei met mutar bestratia. Uma pessoa que encontra um falecido no meio da estrada. Mefaneu leyamin astratia ou lesmol astratia. A pessoa pode tirar esse corpo do falecido do meio da estrada, ou para a direita ou para a esquerda e enterrar ele lá. Sadebur e sadenir. Se um dos lados é um campo não arado, e outro lado é um campo arado, mefaneu le sadebur. Ele tem a obrigação de tirar esse falecido de meio da estrada e colocar no campo não arado, que tem menos prejuízo para o dono do campo, porque o campo não está arado de qualquer jeito. Sadenir. Se tem um campo arado de um lado, vesadezera, e tem um campo semeado do outro lado, mefaneu le sadenir. A pessoa tem que tirar esse corpo do falecido para o campo que está arado, mas não está semeado, para ser menos prejuízo para o dono do campo. Se os dois campos estão arados, os dois campos estão semeados, os dois campos não estão arados, a pessoa pode pegar esse corpo do falecido e colocar em qualquer um desses lados, porque os dois campos são iguais. Pergunta como é que a gente vê aqui com relação ao Met Mitzvah. A pessoa que não tem parentes para enterrar ele, a pessoa pode tirar ele do meio da estrada e colocar ele no campo. Ele não adquiriu o lugar onde ele faleceu. A pessoa pode desviar ele, colocar ele em outro lugar. Contra o que a gente falou anteriormente, aqui se trata de um falecido que está no meio da estrada, de uma extremidade da estrada em frente ao campo, e com as pernas, por exemplo, na outra extremidade da estrada com o campo. Vez assim, as pessoas que passam por essa estrada não conseguem dar a volta e com certeza vão se impurificar. Também com anim, também pessoas que eles lidam com trumot, oferendas e sacrifícios, que tem que estar um estado de pureza. Uma vez assim, os sábios permitiram tirar ele do meio da estrada para não impurificar esses koanim e essas pessoas que mexem com oferendas e coisas sagradas. Isso fala que uma vez que deram permissão para a pessoa tirar esse corpo do falecido do meio da estrada, a pessoa pode tirar o corpo do falecido e colocar em qualquer um dos lados em volta da estrada. Porém, o Met Mitzvah, uma pessoa comum que não está no meio da estrada, ele adquire o lugar onde ele faleceu. Isso fala aqui a Gemara. As pessoas que estão no acampamento de exércitos, eles não têm que fazer lechitzat yadayim, lavar suas mãos. O que significa isso? Amarabai falou Abai, lo sham lamaim rishoni. O que eles não precisam fazer é netilat yadayim para comer pão. Aval maim achronim chová. Porém, maim achronim, antes do Birkat Hamazon, é uma obrigação. Por quê? Amarabai Barashi falou o sábio, me primar no maim achronim chová. Por quê? Maim achronim é uma obrigação. Porque existe um sal de Sodoma, o sal de Sodom, que cega os olhos das pessoas. A Gemara fala em Brachot que a pessoa tem que comer um pouco de sal depois sua refeição. Se a pessoa pegar um pouco de sal, ele pode chegar a pegar um pouco de sal de Sodom também, colocar nos seus olhos e se cegar. Sendo assim, tem que fazer Maim Achronim. A Gemara vai falar, curta becura. A gente encontra esse Melech Sdomi, esse sal de Sodom, bem pouco, numa quantidade bem grande de sal. Ravashi perguntou ao sábio, se a pessoa está medindo quantidades de sal, será que tem que fazer Maim Achronim também, lavar as suas mãos? Falou Ravashi, com certeza. Se a pessoa que está comendo um pouquinho de sal tem que lavar as suas mãos, a pessoa que está medindo grandes quantidades de sal, que temos mais receio que a pessoa pode chegar a colocar Melach Sdomi, esse sal de Sodom, nos seus olhos, com certeza tem que fazer também uma lavagem das mãos. Continua o Midmai, e um exército de soldados não tem que tirar masrot, os dízimos do Dmai, aquela produção que temos a dúvida se vai tirar os dízimos ou não. Por quê? Porque a maioria dos Ameratzot, das pessoas ignorantes e simples da Torá, eles sim tiram os dízimos. Detnar uma prova para isso, é permitido dar para os pobres Dmai, ou seja, a produção sem tirar os dízimos, que a maioria das pessoas sim tira os dízimos. É permitido dar também para exércitos Dmai. Exércitos aqui, eles têm os exércitos de Goim, falam os comentaristas mesmo, exércitos de Yehudim. Pelo mesmo motivo que a gente falou, que a maioria das pessoas, mesmo os Ameratzot, sim tiram os dízimos. Amaravuna falou Ravuna, Tanama Braita, Bet Shammai Omrim, En Ma'achelin Tanim Dmai, Vetachsanya Dmai. Bet Shammai discute e fala que não pode dar para os pobres comerem Dmai antes de tirar os mastrot, e também para os soldados também está proibido. Uma vez que os sábios decretaram para tirar os dízimos, a Bet Shammai é proibido ter um proveito disso,
mesmo que a pessoa vai dar para uns pobres ou para os exércitos, sem tirar os maços. O betilel omrim, conforme betilel, ma'achelin et ha'anim d'mai, pode dar para os pobres comerem d'mai, betachsania d'mai também pode dar para os exércitos comerem d'mai, que não tem problema. Continua o Melearef, e as pessoas desses exércitos são isentos de fazer Eruvei Hatzerot, isso a gente já vê na Gemara aqui. Amri de Birabianai, lo shanu Eruvei Hatzerot. Isso que eles estão isentos é com relação a Eruvei Hatzerot. Se dentro desse acampamento tinham paredes com portas dividindo pedaços desse acampamento, então é proibido carregar em Shabbat sem Eruvei Hatzerot normalmente. Tem que pegar comida de um lado desse acampamento e colocar no outro lado do acampamento, e pode carregar através dessa porta de um lado do exército para o outro lado do exército, que está separado por paredes e uma porta. E os sábios falaram que não tem que fazer Eruvei Hatzerot, não dificultaram essa situação para as pessoas do exército, sobre pessoas que estão no estado comum em suas casas. Fala agora. Lo shanu Eruvei Hatzerot. Tudo isso que os sábios facilitaram é com relação a Eruvei Hatzerot. Aval Eruvei Tchumin Chayavim. Porém, com relação a Eruvei Tchumin, eles têm a obrigação de fazer Eruvei Tchumin. Eruvei Tchumin significa, relacionado à proibição de viajar em Shabbat, não pode sair do que mais do que 1 quilômetro fora da cidade em Shabbat ou Yom Tov. O que a pessoa pode fazer é colocar 2 refeições no final desse quilômetro fora da cidade. A pessoa pode sair mais 1 quilômetro além desse quilômetro fora da cidade. Então essas pessoas que estão nesses exércitos não podem viajar e sair mais do que 1 quilômetro fora desse acampamento se não fizerem Eruvei Tchumin. Qual a diferença entre Eruvei Hatzerot e Eruvei Tchumin? Porque os sábios facilitaram a Halachá com relação a Eruvei Hatzerot e não facilitaram a Halachá com relação a Eruvei Tchumin? A diferença de Gemara Gemara é que Eruvei Hatzerot é uma obrigação rabínica. Pela Torá poderia carregar de um Reshut Yachid de um recinto privado para outro recinto privado. Midrabanan é proibido, eles facilitaram com relação a um exército. Com relação a Eruvei Tchumin é uma proibição da Torá de viajar em Shabbat e Yom Tov. Então, mesmo os exércitos não são obrigados a cumprir a Halachá da Torá, com certeza, de Eruvei Tchumin. Você vai falar aqui agora. Nitani Rabbi Chia, que Rabbi Chia ensinou uma braita, Lokin al Eruvei Tchumin, Dvar Torá. A pessoa que viajou mais do que 1 quilômetro fora da cidade, em Shabbat Yom Tov, ele recebe chicotadas, ele recebe malkot. Também, com relação a exércitos, eles têm a obrigação de fazer Eruvei Tchumin para sair esses 2 quilômetros fora da cidade. Matkivla Rabbi Yonatan. Perguntou Rabbi Yonatan, Vechilokin alav shebe'al. Será que existe malkot, chicotadas, para uma proibição que a Torá não falou a linguagem de lo? E sim, a Torá falou uma linguagem de al, uma linguagem diferente, também significa não, mas a Torá mudou por algum motivo. Então falou Rabbi Yonatan, deve ser que a Torá mudou para mostrar que a pessoa não está obrigada aqui a malkot, a receber chicotadas, se a pessoa transgrediu esse preceito. Então como pode ser que a pessoa que transgrediu o preceito de Eruvei Tchumin, que é a proibição, isso é uma linguagem de al? A pessoa não pode sair do seu lugar onde está morando em Shabbat. Uma linguagem de al, não uma linguagem de lo. Pergunta a Gemara, Matkiv Rav Acha bar Yaakov. Rav Acha bar Yaakov perguntou, ela meata, se é assim, que é uma proibição que está sido al, a pessoa não recebe chicotadas? Dirtiv, al tifnu ela ovot ve'ela idonim, achinam edelolaki, com relação à proibição de ir para cartomantes, videntes, feiticeiros que veem o futuro. Seria que sido a linguagem de al, não deve ser uma linguagem de lo. Achinam edelolaki, que você quer falar que também lá eles não recebem malkot, chicotadas, que outras assim recebem chicotadas? Mesmo que tenha sido uma linguagem de al, não uma linguagem de lo. Então agora vai explicar a pergunta de Rabbi Yonatan diferente. Por que Rabbi Yonatan falou que não receberia malkot, chicotada, se a pessoa transgrediu o preceito de Eruvei Tchumin? Rabbi Yonatan achikashale. Rabbi Yonatan perguntou a seguinte pergunta. Lav shenitan le'azaran mitat bedin. Esse lav de al etzeish min como a pessoa não pode sair do seu lugar. Rabbi Yonatan entendeu que se trata al yotzi ishmim como. Não carregue do seu recinto para outro recinto, de um recinto privado para um recinto público e vice-versa, ou num recinto público. Se é assim, é um lav shenitan le'azarat mitat bedin. É um lav que a Torá vem advertir uma punição de pena de morte. A pessoa que carrega de uma forma proibida em Shabbat, com a advertência de 2 testemunhos, está condenado à morte, lo além. Então, o lav que vem advertir uma pena de morte, vekol lav shenitan le'azarat mitat bedin, todo lav que vem advertir uma pena de morte, elokin lav. As pessoas não recebem malkot, chicotadas por causa desse lav. Uma pessoa só recebe chicotadas por causa de um lav que está especificamente ligado a malkot, não é ligado a uma pena de morte. Ou seja, uma pessoa que carregou em Shabbat. Porém, ele não foi contra a advertência de 2 testemunhos.
Uma vez assim, ele não está condenado à morte, porque não foi contra a advertência de 2 testemunhos. Mas fala que a Gemara também não recebe malcot, não recebe chicotadas, porque esse lav, essa proibição da Torá, ele é uma advertência de uma pena de morte. Uma advertência de uma pena de morte, a pessoa não recebe malcot. Você fala que a Gemara, então como pode ser que esse lav de Arietzeishim comum é um lav que a pessoa não pode viajar e também não pode carregar? Então como pode ser que a pessoa que viajou em Shabbat ou Yom Tov e vai receber malcot chicotada se esse lav é um lav ligado a uma Azarad Mitat Bedin, uma advertência, uma pena de morte? Maravashi fala Ravashi, Miktiv al Yotzi, al Yetzektiv. Fala Ravashi, o motivo que Rabi Chei falou que ele vai receber uma chicotadas é porque não tem escrito al Yotzi, não carrega, é escrito al Yetze. Conforme Rabi Chei, esse passo só se trata que a proibição de viajar em Shabbat e Yom Tov, não com relação à proibição de carregar, não é um lav que vem advertir uma pena de morte, só é um lav que vem advertir as pessoas de não viajar em Shabbat e Yom Tov, é uma proibição de trás sem pena de morte, não tem uma pena de morte a pessoa que viajou em Shabbat e Yom Tov. Sendo assim, esse lav obriga a pessoa a pena de chicotadas de malcot. Isso fala aqui a Gemara. Adran Alach Mavoi, Baruch Hashem, temos no Perek Mavoi. Apesar de amanhã começamos o Perek Osim Passim, com certa de Shmaya, Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.